Olá, bem-vindos a mais uma edição do Faz Mais Simples. A ideia é aqui tratar sobre temas jurídicos sem tanta juridiquez. Meu nome é Jacques Krasinovski, sou coordenador do Contencioso Trabalhista. E eu sou a Beatriz Zani, advogada do Contencioso Trabalhista. Nós preparamos essa live após um recente julgamento do Pleno do TST, nos dias 22 e 23 de fevereiro, em que o tribunal abordou o tema da terceirização e uniformizou a jurisprudência sobre a composição do polo passivo da reclamação trabalhista. Exato, Bia. Esse tema ele chega à discussão em razão de uma decisão do STF, em agosto de 2018, que torna-se lícito a terceirização de atividade fim. Então, em razão de muitos questionamentos na Justiça do Trabalho, esse tema chega à discussão no Pleno do TST, com relação ao polo passivo e também ao polo passivo da LIDE. Exato, Jacques. Com esse julgamento, o Pleno do TST, ele trouxe 3 correntes sobre a questão do polo passivo, o litisconsórcio na reclamação trabalhista. Uma das correntes trazidas pelo ministro Cláudio Brandão trouxe a possibilidade do litisconsórcio passivo ser facultativo. Já a decisão que restou majoritária, que foi mantida que foi trazida pelo TST, foi a do ministro Douglas Alencar. O que o ministro trouxe? A questão do litisconsórcio passivo necessário e os efeitos da sentença serem unitários. O que é isso? O litisconsórcio passivo necessário nada mais é do que a necessidade de que no polo passivo da reclamação trabalhista esteja tanto a empresa tomadora dos serviços quanto a empresa prestadora de serviços. E os efeitos unitários, porque a sentença proferida nessa reclamação, ela trará efeitos únicos para ambas as empresas envolvidas nessa ação. Exato. Para o ministro Douglas, esse triângulo é importante na Justiça do Trabalho, porque quem tem a documentação, cartão de ponto, contrato, comprovantes de pagamento, termo de rescisão, comprovante de pagamento do termo de rescisão, é a prestadora de serviço. Então, é pela necessidade da inclusão de tanto a prestadora quanto a tomadora no polo passivo, né, Bia? Exatamente, Jacques, porque na prática, nós vimos muitas ações em que o reclamante, ele trazia no polo passivo da ação só a empresa tomadora. A tomadora de serviços, como o Jacques bem colocou, ela não fez toda a gerência do contrato de trabalho. Então, ela não teve acesso ao valor que era pago de salário, cartões de ponto que controlava a jornada. Não tem nenhuma informação sobre o contrato daquela pessoa. Então, no momento de apresentar a contestação no processo, a empresa tomadora, ela se via no seu direito de defesa cerceado, porque ela tinha que apresentar uma defesa genérica. Não tinha mais informações. Então, com essa corrente majoritária, né, que prevaleceu no TST do ministro Douglas, ele trouxe o entendimento de que o litisconsórcio ele realmente é necessário, para que não aconteça isso, não haja cerceamento de defesa e que a LIDE, como já se explicou, seja realmente composta pelas partes envolvidas. Isso mesmo, Bia. Mas não foi só isso que a decisão trouxe, né? A decisão também trouxe a renúncia, o que era tão discutido se era possível ou não a renúncia por parte do reclamante, né? Muitas vezes, para se beneficiar tanto da celeridade do processo ou para não ter a decisão mudada, alterada no tribunal, o reclamante renunciava, então, à ação contra uma das duas empresas do polo passivo. Então, a decisão, ela vem, ela esclarece, ela traz essa possibilidade da renúncia, desde que o advogado, então, esteja constituído nos autos, tenha poderes para tanto, desde que não seja um direito indisponível, né? Então, tem que abrir mão de um direito disponível, e também não tem que ter a má-fé, né? Tem que ser com base na boa-fé e não tenha nenhuma saída que tente descontorcer um malabarismo da parte contrária para que se beneficiar. Perfeito, Jacques. E o TST também trouxe um direcionamento sobre a possibilidade da prestadora de serviços recorrer da decisão condenatória do vínculo da tomadora. Ou seja, se a prestadora está na ação trabalhista, a tomadora é condenada no vínculo empregatício, a prestadora ela tem também interesse recursal. Então, o TST entendeu que ela tem sim, tem interesse em recorrer e ver essa ação rediscutida pelo tribunal. Porque, como nós falamos, a prestadora que tem as informações do vínculo empregatício
pode colaborar e trazer mais teses e deixar a tese mais robusta até no recurso ordinário para tentar afastar essa condenação da empresa tomadora. Perfeito. Então, a gente falou da decisão, a gente fala do que ela traz, mas e na prática, né? Quais são os efeitos? Quais são os cuidados que a empresa tem que ter? Quais os cuidados que o advogado também tem que ter, né, Bia? Exato, Jacques. Com essa decisão do TST, nós veremos futuramente muitas situações, alguns cenários que podem acontecer, como sempre, né, Jacques? Quando tem uma nova decisão, quando tem um novo direcionamento trazido pelo tribunal, no âmbito trabalhista, surgem os questionamentos, surgem novas ações e novas teses. O primeiro cenário que a gente pode ver na prática é você, empresa tomadora dos serviços, que tem aí os seus prestadores e recebe a notificação de uma nova ação trabalhista. Quando você faz a análise dessa notificação, você percebe que o empregado, né, o reclamante daquela ação, ele não foi o seu empregado direto, ele foi empregado da sua prestadora. Mas só você está no polo passivo, ou seja, só a tomadora. O que fazer nessa situação? É simples. Na primeira oportunidade, empresa tomadora, você, na sua defesa, precisa dizer ao juiz: juiz, aqui nesse polo passivo, precisa estar também a prestadora dos serviços, com base no entendimento do TST. O litisconsórcio passivo, ele é necessário. A prestadora, como nós falamos, é a que tem a documentação, que fez toda a gerência do contrato de trabalho e ela precisa compor essa lide. Exato, Bia. E para aqueles casos, né, que já estão em curso, então já teve uma defesa onde traz essa questão do juiz, então, trazer para a lide a prestadora de serviços e não teve sentença ou tem sentença, ainda não transitada em julgada, cabe uma manifestação informando para o juiz a respeito dessa nova diretriz, para que então, se não tem sentença, traga aos autos a prestadora para que ela possa acompanhar o processo. Nós temos também um outro cenário. A empresa tomadora estava no polo passivo, sozinha, foi condenada no vínculo empregatício e transitou em julgado essa decisão. Se a empresa tomadora, desde o primeiro momento, primeira oportunidade, que é na defesa, já pediu ao juiz para trazer a prestadora aos autos e isso foi negado, a empresa se viu prejudicada e agora, após o trânsito em julgado, pode sim ajuizar uma ação rescisória, pedindo para que sejam anulados os efeitos dessa sentença. Com base no entendimento do TST, serão anulados e o processo reaberto. Aí sim, a prestadora vem para o polo passivo e a tomadora se vê no direito de apresentar uma defesa mais robusta sobre o caso. Perfeito. E para aqueles casos, então, que já transitaram em julgados, mas em nenhum momento foi levantada a questão da necessidade da prestadora no polo passivo, e aí nesses casos, infelizmente, não tem outra saída, né? A gente ainda não vislumbra nenhuma outra saída para isso, porque não foi arguido no processo em nenhum momento. Exato, Jacques. Mas lembrando, pessoal, essa decisão, né, esse julgamento é bem recente, e o ministro-presidente do TST, ele abriu a possibilidade para que todos os ministros juntem ao processo a íntegra dos seus votos, tanto os majoritários, né, o entendimento majoritário, quanto o entendimento minoritário. Como nós falamos, foram 3 correntes. Então, cabe a nós, operadores do direito, e você também que tem curiosidade sobre o tema, nós vamos ler todos os votos, porque com certeza, né, Jacques, na prática vão surgir novas teses, novos processos com essa fundamentação, tanto de uma corrente quanto da outra. Então, cabe a nós fazer um estudo mais detalhado, e com certeza não é o último episódio sobre o tema. Com certeza, isso é só o começo. Então, a gente fica por aqui. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, queria agradecer mais uma vez a participação da Bia. Obrigado. Obrigado, Jacques. Eu queria agradecer a você, o parceiro das lives, e agradecer a vocês também que nos assistiram, que compartilharam conosco esse tema. Se você tiver alguma dúvida, quiser discutir, tiver alguma sugestão ou apenas curiosidade sobre a matéria, nós ficamos à disposição de vocês. Pode comentar na nossa live ou entrar em contato nos canais do Faz Advogados. Para nós será um enorme prazer atendê-los. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.